Olá, gente boa, de volta aqui com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira às 11h30 da noite. Estamos aqui e hoje nós estamos falando sobre crise hídrica, falta de água, né, que já estamos sentindo, estamos no período de seca aqui na nossa região e isso sempre gera uma preocupação, né? Então nós estamos debatendo esse assunto. E você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, no perfil do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá você assiste aos nossos programas todos que já foram ao ar, com temas diversos, né? Sempre com aquela preocupação de levar conhecimento para você. E pode curtir e sugerir temas também para a gente debater. Doutor Clarismino, o que se pode fazer em termos de governo? Bom, né? Os nossos candidatos pode fazer para que a gente possa ter o máximo de garantia possível de fornecimento de água para as populações aí dos nossos estados, presentes e futuras. Olha, a primeira coisa que eu disse, né, na minha primeira intervenção, é que eu critiquei a estrutura organizacional do Primeiro tem governo uma do Estado. estrutura Exatamente. compatível com a importância do tema. Eu não digo para fazer em Goiás igual Minas Gerais. Minas Gerais tem uma FEAM, que cuida do licenciamento e controle de poluição, tem um IEF, Instituto Estadual de Floresta, que cuida de parques e biodiversidade, e tem uma agência mineira de águas. Bom, o que eu quero dizer aos telespectadores, que aqui nós podemos manter essa estrutura lá na administração direta, a CECIM. Não precisa ter uma secretaria, pode ter uma secretaria geral. Não, pode ter uma como secretaria geral, exatamente. Isso. E uma autarquia para água. ser executora. Mas o que nós temos que fazer também é que essa autarquia se desconcentre. Ela não fique só em Goiânia, crie escritórios regionais, tem algumas atividades que não podem ser delegadas ao município. Isso, em relação ao município, é descentralização. Muita gente confunde. Vou passar para o município. Isso é descentralização. Agora, tem estruturas que têm que ser desconcentradas, escritórios regionais. Nós não vamos analisar nem monitorar os nossos recursos hídricos, os nossos recursos naturais, os nossos impactos e licenciar grandes atividades que não sejam de competência do município, aqui de Goiânia, lá no extremo... Só para entender, uma empresa que faz a distribuição de água no município. Essa empresa, ela é fiscalizada e controlada pelo município, acompanhada pelo município. Deveria ser. Mas a origem, a captação da água dela tem a ver com a CECIMA. Tudo tem a ver, porque o Código de 34, né, não querendo ser erudito, ele estabelecia que tinha águas municipais. Okay. A Lei Nacional dos Recursos Hídricos não estabeleceu. As águas são apenas dos estados e da União. Então, essa competência é exclusiva dos estados, das águas estaduais, e da União, quando as águas forem federais. Sim, mas agora, isso distribuir água para a população... Agora, distribuir a concessão de serviços de água e esgoto pertence ao município. Ok. E muitas das vezes, por exemplo, a maioria dos municípios são abastecidos por uma empresa pública. No caso, a Saneago. Sim. Agora, a Saneago é única. Tem alguns municípios que têm empresa própria. Tem empresa própria, ou ele pode até terceirizar. Sim, pode terceirizar. Okay. Isso é uma questão própria. Mas isso é o abastecimento público. Nós estamos falando de gestão das águas do seu múltiplo uso. Pois é, mas o município ele capta água, quer dizer, para ele captar água, ele tem uma fonte que aí ele tem que ter o licenciamento do Estado. Ele tem que ter a outorga. A outorga do Estado para captar. Outorga é o uso, é a permissão do uso daquele bem público. Mas depois que ele usa a água, que ele joga a água lá, ele joga no lançamento, ele faz o lançamento. Ele tem que fazer o tratamento desse esgoto. Por isso que, assim, às vezes ninguém faz, todo mundo joga nos mas o que às vezes eu discordo, assim, do Dr. Pérez, é o problema do uso da água da agricultura do meio rural, do meio urbano. Quer dizer, a agricultura usa grandes pivôs regando uma planta. Então, aquela água volta para o solo. Nas cidades, nós temos uma impermeabilização geral, aquela água vai arrebentar. Ninguém revogou a lei da gravidade ainda. Então, ela vai para o córrego arrebentar. E outra coisa, nós lançamos... As cidades são ilhas de calor, nós lançamos todo tipo de detritos e efluentes de péssima qualidade e não olhamos para o nosso próprio umbigo. Que é por isso que eu falo sempre, vamos olhar para o Rio. A ECO 92 tinha um negócio, pensar globalmente, agir localmente. Né? Uma definição
certa. Agora, o que nós temos que ter? Equipamento, estabelecer no estado de Goiás, por exemplo, vou falar uma coisa aqui que vou deixar talvez muita gente indignada. Desde o final da década de 80, início da década de 90, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, estabeleceu que tem a prerrogativa legal de estabelecer padrões, enfim, toda uma regulação, quer dizer, uma resolução do CONAMA, às vezes e muitas vezes tem força de lei, estabeleceu o enquadramento dos cursos d'água conforme o seu uso e conforme a sua condição físico-química, né? Então, essa resolução dos anos lá, final dos anos 80, início dos 90, em 2005 foi totalmente alterada e reeditada. Quer dizer, mas aqueles estados que não fizeram o seu enquadramento e não fizeram esse dever de casa, considera-se todos os seus mananciais como classe 2. O que quer dizer classe 2 perante a resolução 357/2005 do CONAMA? Que toda aquela água é potável, ou seja, ela é permitida o seu uso para beber, para consumo e de sedentação humana. Quer dizer, então, pela norma, entre aspas, hein, gente? Pela norma, você pode beber a água aqui depois da estação de lançamento do esgoto, porque o rio está potável. Tá potável. E é considerado pela ANA o 7º rio mais poluído do país. Então, essas medidas têm que ser executadas pelo próximo governo, que seja este, que continua, que seja um dos candidatos da oposição, que seja qualquer um, mas tem que tomar providências urgentes. Aqui em Goiânia tem uma nisso. estação de tratamento de esgoto que funciona ali próximo do Goiânia 2 e tal, né? É a única que tem aqui? Tem mais? Vocês conhecem? Eu só conheço essa. Só que tem uma subestação muito frágil ainda, e muito antiga, e muito ineficiente, lá no Parque Ateneu. Quando a Encol fez o Parque Ateneu, estou falando coisa antiga, a Encol fez lá. Há muito tempo. E que me permita e me desculpe os técnicos da Saneago, que eu admiro, mas eles falam que esse é um tratamento primário. Com todo respeito, é um tratamento pré-primário. Agora, quantas estações de tratamento de esgoto teria, por exemplo, tem em Goiânia para todo o esgoto ser tratado em Goiânia e não ser jogado no Meia Ponte, ou no Capimpuba, ou no Cascavel? Botafogo já acabou, né? O córrego do Botafogo já está canalizado. né? Canalizado. É um ataúde. Já virou esgoto mesmo. Na realidade, a questão do tratamento, a proposta da ET, a Estação de Tratamento de Esgoto, é despoluir ou tratar 80% do esgoto gerado. Mas ela não está conseguindo fazer, né? Ninguém tem coragem de entrar nem no Meia Ponte, né? Exatamente. Pra dar um mergulho ali, Deus me livre. Já tem a fama, né? E tem os indicadores biológicos. Quando você vê voltando algumas espécies da natureza, é que o rio conseguiu voltar a uma condição. A outra situação é que o governo, ele, assim como a pessoa física e as pessoas jurídicas de direito privado, ele não tem a prerrogativa de poluir. Ou seja, ele também tem que tratar a água que ele devolve para a natureza. Então, a volta da água que passa na estação, ela, no meu entender, teria que ter 100% tratada para o Rio Meia Ponte ou qualquer outro rio do estado. Mas, em termos de Goiânia, a estação seria suficiente se ela também funcionasse como devia. Ok. Então, como é que resolveria isso? Porque não é só Goiânia que tem problema de jogar esgoto, dejeto nos rios. Nós vemos isso em qualquer cidade. Na cidade litorânea mesmo, eles tocam lixo no bar, nas praias. Tem muitas praias que você não pode entrar porque estão poluídas, né? Embora lá seja água salgada e não água potável. Mas em qualquer cidade que a gente vai, é trágico isso. O problema da balneabilidade, né, dos municípios litorâneos, né, e praias, em praias interditadas, né? Nós tínhamos aqui, o primeiro que fez esse monitoramento foi aquela antiga, como é que chamava, Péricles, lá do Rio de Janeiro, a fundação, foi uma das primeiras... FEEMA, né? No Rio de Janeiro, fazia um monitoramento, praia, com isso, tal, e tinha indicativos diários. Né? Agora, além da falta de eficiência, como o Péricles bem mencionou, da nossa estação de tratamento de esgoto, nós temos os lançamentos clandestinos também.
Nós temos, eu quando fui presidente da AMA, eu me assustei quando nós fizemos um teste de robô nas galerias de águas pluviais. O que são as galerias de águas pluviais? Elas são absolutamente destinadas a coletar a água da chuva e lançar naquele corpo receptor. Então, o que nós tínhamos de lançamento clandestino nessas nas GAPs, nas galerias de águas pluviais, uma coisa incrível. Nós fizemos com um robô, fizemos um teste com câmera e tal, inclusive era um equipamento que eu fiquei frustrado de não adquirir, e vimos, e tinha lançamento que era da própria Saneago. Isso é que eu fiquei surpreso, né? Nós multamos a Saneago à época, fizemos um termo de compromisso ambiental, e que nem a Saneago sabia da existência desses lançamentos que eram dela, com antigas administrações municipais, a concordância do poder público administrava essas galerias, então as pessoas não tinham visto. Algumas, nos nossos mananciais, eram umas coisas curiosas e até folclóricas, professor, mas interessante para a população saber. Tinha essa lavanderia, Goiânia é um grande parque industrial de confecções, né? Então tem as... Então você olhava lá no Cascavel, por exemplo, né? Qual que era a cor da moda, né? Porque o rio estava vermelho ou estava azul, né? Não é de rir, né? É o traje cômico, né? É o traje cômico, né? Mas, lamentavelmente, tinha esses lançamentos, as pessoas não queriam pagar a Saneago, né, por essa administração, mas nós temos que detalhar... Agora, na verdade, a multa não é nem o ideal, né? A multa é um paliativo, porque o ideal é não fazer isso, porque... Não, isso é o ideal. Agora, irreparável o prejuízo. A multa tem que ter um caráter, e essa sanção, um caráter pedagógico. Agora, como é que você vai fazer um caráter pedagógico numa administração, numa empresa pública? É complicado. Não que a Saneago, os seus técnicos, seus funcionários desejam isso. Eu acho que ela está... Mas é o jeitinho, tá lá fazendo uma urbanização, aí está muito longe, né? Eu não tenho uma estação, não tenho dinheiro para fazer estação, então resolve jogar o esgoto dentro de uma galeria de água pluvial. Mas só uma lembrança aqui que alguns aspectos, alguns empreendimentos novos, né? O Jardim do Cerrado, se não me engano, indo para Trindade, na nossa, lá teria uma ocupação de 2.000 fossas, certo? Quer dizer, ia ser, lamentavelmente, uma tragédia ambiental. E nós, juntamente com a Saneago, que é a concessionária do município de Goiânia para isso, exigimos que se fizesse uma estação de tratamento para o lançamento, eu não me lembro o nome do manancial lá, mas já existe, por exemplo, Cuiabá. A lei municipal de Cuiabá, achei muito interessante, que Cuiabá, ela exige para todo conjunto habitacional uma estação de tratamento compacta e é medida a eficiência disso antes de dar o habite. Ok. Daqui a pouco a gente volta e nós vamos passar para você algumas dicas aí de economia de água e, né, o que se fazer para você, inclusive, não só proteger, é claro, nós temos que proteger a água e garantir a sua sustentabilidade, mas também economizar, gastar menos. Daqui a pouco a gente volta.